Eu tenho o privilégio de saudar a ti, meu querido irmão, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a você que está neste exato momento conectado a este canal do Facebook, Manancial Live. É um privilégio enorme cumprimentar-lhe mais uma vez. Desejo-lhe um feliz sábado. Ficar em casa é a melhor solução para juntos podermos combater o Covid-19. Vamos todos acaretar aquilo que são as obrigações, aquilo que são as recomendações do nosso governo, aquilo que são recomendações da OMS. Enquanto estamos naquele período de mais 30 dias, vamos juntos continuar neste live, vamos continuar a usar estas plataformas que são digitais, tal como Facebook, YouTube. Vamos continuar a fazer o nosso trabalho, o seu trabalho. Será um privilégio enorme poder partilhar várias mensagens da palavra do Senhor consigo. Eu quero lhe convidar para que você possa abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versos 16. Abra a sua Bíblia neste exato momento. Vamos lá para ali, o livro de João, capítulo 3, verso 16. A palavra de Deus diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas sim tenha vida eterna. O tema do sermão para o dia de hoje, este lindo sábado, é o amor que amou. Será um sermão muito lindo, mas eu quero que você que está aí em casa diga para o seu irmão ou a sua mãe ou ao seu vizinho que está aí ao seu lado, diga: vizinho. Repita comigo: vizinho. Vizinho. Hoje estamos aqui. Repita comigo, diga: hoje estamos aqui. Hoje estamos aqui. A palavra de Deus está conosco. A palavra de Deus está conosco. O tema do sermão de hoje, é o Deus que amou. O Deus que amou. Em suma, o amor que amou. Vamos orar. Senhor nosso Deus que habita nos altos dos céus, muito obrigado pela vida e saúde. Muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado pela sua misericórdia. Queremos te pedir que o Senhor nos proteja durante esta pandemia. Enquanto estamos quarentados, queremos te pedir que o Senhor possa pintar as nossas portas com o sangue de Jesus. Queremos estar protegidos pelo seu sangue, Senhor Jesus. Queremos te pedir que protejas todas as famílias que decidiram nesta hora, neste exato momento, em comprar megas somente para assistir este maravilhoso programa, este maravilhoso sermão. Que o Senhor possa estar com esta pessoa, que o Senhor possa estar com esta família. Abençoa-lhes, em nome de Jesus. Amém. É um privilégio enorme poder partilhar. Olha, se existe coisa que já está dentro da sua cabeça, é o João 3, verso 16. Quem não sabe cantar este versículo? Até os gentios cantam ele, como os passarinhos cantam quando estão voando por aí. E eu acredito que você pode repetir comigo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas sim tenha a vida eterna. Permitam-me vos levar para a primeira parte do nosso sermão do dia de hoje, quando diz: porque Deus amou o mundo. Eu acredito que muitos de vocês, quando analisam a palavra mundo, eu tive o privilégio de conversar com muitas pessoas sobre esta parte de mundo. Muitos entendem que quando a Bíblia fala de mundo, alguns dizem que a Bíblia está falando de mundo, seres humanos, que quando Deus diz que porque Deus amou o mundo, está a se referir aos seres humanos. Lembrem-se que quando Deus, ou seja, Jesus,
proferiu estas palavras, estava em uma conversa direta com Nicodemas. Lembrem-se que Nicodemas não era qualquer pessoa, era uma pessoa sábia na palavra de Deus. Era o príncipe, naquela altura, era o príncipe e mestre nas escrituras. Ele entendia muito sobre profecias, entendia muito sobre a palavra de Deus. E lembrem-se que Jesus estava explicando para o Nicodemas que, olha, para nascer de novo é necessário que, ou seja, se você quer se tornar uma nova criatura, é necessário que você nasça de novo. E Nicodemas ali perguntava para o próprio Jesus, olha, será que é necessário que eu entre no ventre da minha mãe para poder nascer de novo? E ali o Nicodemos, ele afirma, ou seja, Jesus afirma para Nicodemos que, olha, não é necessário que você torne-se velho, ou seja, volte a nascer, ou seja, volte a ser mais novo. Quando se fala de nascer de novo, estamos a falar exatamente de nascer pela água, ou seja, do arrependimento, tornar-se uma nova criatura. E quando Jesus conversava com Nicodemos, no verso 16, Jesus chega ao ponto em que ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas sim tenha vida eterna. Lembrem-se de uma coisa muito especial que eu quero partilhar convosco. A palavra mundo no grego é cosmos. Você já ouviu falar deste termo, cosmos? Já ouviu falar da ciência da cosmologia? Ou seja, cosmologia. Você já ouviu falar? É uma palavra muito interessante, é uma ciência muito interessante. Ou seja, a palavra cosmologia vem de duas palavras gregas, cosmos e logos. Logos sabemos que é ensinamentos, ok? Ensinamentos, algo que nos diz sobre algo, em que a gente aprende sobre ele. Sobre quê? Neste caso, estamos a falar de cosmos. O que é que nós temos ali no cosmos? Cosmos significa universo. Então, quando a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Deus está dizendo que, olha, Deus amou o universo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas sim tenha vida eterna. A palavra cosmo encontra-se no acusativo, que muda de significado, torna-se cosmon. Então, quando se diz cosmon no acusativo, é que Deus amou o mundo. Agora, presta atenção para os próximos detalhes deste grande sermão, que vai ser muito interessante. Quando Adão pecou lá no livro de Gênesis, quando Adão caiu em pecado, o pecado de Adão não somente não somente influenciou ao próprio Adão. Lembrem-se que se Eva tivesse pecado e somente terminasse com Eva, estava tudo bem. Pelo menos haveria uma solução, ou seja, o pecado da Eva não iria atingir toda a humanidade, mas sim seria algo que talvez o próprio Adão poderia sozinho resolver. Mas quando Adão pecou, o pecado de Adão criou problemas não só para a raça humana. Vocês podem estudar a história da redenção, assim também como o livro de Gênesis. Você vai perceber que quando Adão pecou, as sanções que Adão recebeu não são as mesmas que Eva recebeu. As sanções que Eva recebeu, somente ela é que iria pagar. As sanções não influenciavam o planeta. As sanções de Eva não influenciavam toda a humanidade. Mas as sanções de Adão influenciaram a ele e ao planeta Terra, inclusive aos planetas não caídos. Inclusive a divindade foi afetada por causa do pecado de Adão. Vejam só que Adão, quando pecou, as plantas passaram a dar espinhos. Vejam só que quando Adão pecou, os animais passaram a ser vítima das outras, ou seja, surgiu aquilo que na ciência nós chamamos de cadeia alimentar. Então, o pecado de Adão não somente afetou ao próprio Adão, mas sim afetou o planeta Terra, inclusive os planetas não caídos, inclusive os céus. Veja só, o pecado de Adão afetou Júpiter, o pecado de Adão afetou Marte, o pecado de Adão afetou o planeta Terra e muitos outros planetas, os 8 planetas que existem.
Vejam só que por causa do pecado de Adão, o planeta não teve o mesmo comportamento, a natureza não teve o mesmo comportamento e o pecado evoluiu até o nível que evoluiu até hoje por causa do pecado que Adão cometeu. Mas Deus foi tão misericordioso, lembrem-se que por causa de Adão o pecado chega a afetar aos seus. Talvez você esteja a perguntar, como é que o pecado de Adão afetou os seus? Lembrem-se que quando Adão pecou, os anjos prontificaram-se para morrer por Adão. Fizeram de tudo, mas Deus não permitiu porque os anjos não teriam capacidade para salvar nenhuma raça humana. Talvez poderiam salvar 2 ou 3, mas não só toda a raça humana, inclusive o universo. Mas uma parte da divindade teve que ser sacrificada. Ou seja, um ser que nunca nasceu teve que nascer. Um ser que nunca sentiu fome passou a sentir fome. Um ser que nunca, na sua história, ou seja, de eternidade para eternidade, nunca teve o privilégio de pisar o planeta Terra, pisou pela primeira vez. Lembrem-se, quando Deus criava o ser humano, talvez você se pergunte, por que estás falando de cosmos? Permitam-me dizer-vos, o pecado de Adão não somente afetou o planeta Terra, afetou todo o universo. Eu tenho aqui em lista, eu não sou muito científico em termos de enumerar, existem pessoas que são especializadas nessa área, que são os homens que fazem astrologia, os homens que são bons à geografia, entendem muito sobre o assunto que aqui eu estou falando. Olha, o pecado de Adão afetou o Mercúrio, afetou Vênus, afetou Marte, afetou Júpiter, afetou Saturno, afetou Urano e afetou Netuno. Todos estes planetas foram afetados por um ser tão pequeno. Lembrem-se, saibam de uma coisa, quando Deus estava criando todas as coisas, quando Deus criava o universo, Deus controlava o universo em sua mão. Existe aquilo que nós chamamos de primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. O primeiro céu é aquilo que nós podemos considerar daqui até as nuvens, onde voam os pássaros, é chamado de primeiro céu, que é a parte da atmosfera. Depois temos o segundo céu, que encontramos as estrelas, encontramos o sol, a lua, todos os astros lá juntos. Aquele é o segundo céu. E encontramos o terceiro céu, onde Deus habita. E quando você vai mais a fundo, você vai perceber que Gênesis 1, versos 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E uma pergunta que muitos têm feito é, onde Deus habitava? Se Ele no princípio criou os céus e a terra, Ele habitava sim no terceiro céu. Porque os céus que Ele se refere é a atmosfera e o espaço, ou seja, aqui onde vivem os pássaros e a atmosfera. Deus, quando criava o universo, Ele criava o universo na palma da sua mão. Quando Ele criava todo o universo, desde o versos 1 do capítulo 1 de Gênesis, Ele controlava o universo na palma da sua mão. Mas quando chegou a vez de criar o ser humano, Deus, Ele próprio, deixou, ou seja, de controlar o universo na sua mão e decidiu entrar dentro de um dos planetas, que é o chamado planeta Terra. Ou seja, quando Deus criava todas as coisas, Ele criava e dizia, haja, haja. O mesmo que acontecia no planeta Terra, talvez estivesse acontecendo nos outros planetas. Acredita-se que nos outros planetas haja, ou seja, tenhamos lá seres vivos, ou seja, seres não caídos, planetas não caídos. E quando Deus decide criar o ser humano, veja só, de domingo, ou seja, do primeiro dia da semana até o sexto dia e em algumas horas, Deus usou o termo haja, ou seja, haja plantas, haja isto, haja aquilo, e as coisas foram havendo. Mas quando Deus chegou a vez de criar o ser humano, Deus sai fora do universo e Ele decide entrar dentro do universo. Em teologia, existem 2 termos para descrever aquilo que chama-se a criação,
transcendência e imanência. Transcendência é quando Deus está criando o universo estando fora dele. Imanência é quando o Criador se reduz entrando nele para criar algo. Ou seja, quando Deus decide criar o ser humano, ele não usa o termo haja, mas ele muda de termo. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus decide entrar dentro do planeta Terra e pisar o planeta Terra pela primeira vez. Veja só que o Sol que ele criou, antes quando ele criou o Sol e a Lua, ele criou na sua mão. Mas quando chega a vez de criar o ser humano, ele entra dentro do planeta. E quando ele entra dentro do planeta, o que acontece? É que ele entra e o Sol bate o Criador. Veja só, antes, quando ele criava as outras coisas, ele controlava, ele olhava para o universo. Mas agora, ele quando chega a vez de criar o ser humano, ele não cria o ser humano estando fora do planeta. Veja só, Deus reduziu-se ao nível de ter a capacidade de entrar dentro do planeta Terra. Quando Deus entra no planeta Terra, na cultura judaica, quando eles tentam interpretar o termo imagem e semelhança, eles estavam dizendo o seguinte, que quando Deus chegou dentro do solo, ou seja, dentro do planeta Terra, quando ele pisou a Terra, o solo o bateu e ainda o batendo surgiu a sombra. E com base na sombra, ele desenhou o ser humano. Veja só até que nível o amor de Deus chegou. Agora, entenda uma coisa. Quando Deus criou todas as coisas, todos os planetas, talvez tenham seres vivos, talvez não tenham, independentemente se tem ou não tem seres vivos. O que nós sabemos é que o único planeta que está lá, a imagem e semelhança de Deus, é o planeta Terra. Ou seja, o planeta Terra foi o planeta na qual Deus escolheu como a capital do universo. É lá onde estava aquele que iria reinar sobre todos os planetas, Adão. E quando Adão pecou, o seu pecado não somente afetou o planeta Terra, afetou todo o universo. Mas Deus criou um plano super interessante, um plano que já havia antes da queda do pecado. Lembrem-se que quando o diabo e Satanás, ou seja, o antigo Lúcifer, pecou no céu e fez toda aquela confusão nos céus, ele foi mandado por terra para que os reis o contemplassem. Veja que Lúcifer não esteve preocupado em atacar as outras espécies, ou seja, os outros seres vivos. Ele usou um ser vivo, mas com um único foco, atacar a imagem e semelhança de Deus. Se você for para os outros planetas, sim, podem ter seres vivos, mas lá não tem a imagem e semelhança de Deus. E uma coisa muito interessante é que Adão, ou seja, todos os seres vivos recebem o ar que vem da natureza, na qual Deus já deu. Ou seja, o leão, a girafa e os outros animais, inclusive as plantas, recebem o ar na qual já foi criado por Deus. A natureza respeita. Por isso que os animais, quando nascem de forma normal, natural. Mas o único ser na natureza que recebeu o ar diretamente do Criador foi o ser humano. Os animais recebem da natureza que Deus o deu. Mas o único que recebeu diretamente o fôlego de vida de Deus foi o ser humano. Não é por acaso que é o ser humano na qual terá aquele privilégio de ser, ou seja, de ganhar a segunda, ou seja, de ser ressuscitado, porque o fôlego de vida virá diretamente daquele que o deu. Agora, algo muito interessante é que Deus, quando ama o universo, quando a Bíblia diz que Deus amou o universo, é que este mesmo Jesus, que nunca pecou, teve que assumir a forma humana, teve que assumir a forma de Adão para poder ganhar Adão. Adão não poderia mais se salvar. Os anjos nos céus não poderiam salvar a humanidade. Talvez poderiam salvar um, mas toda a humanidade, inclusive restaurar
todo o universo seria algo impossível. O único que poderia fazer isso era o Deus Todo-Poderoso, ou seja, alguém que nunca pecou e alguém que nunca foi criado. E Jesus assumiu, ou seja, quando Adão pecou, naquele momento que Adão pecou, Jesus, quando chega no planeta Terra, ele mostra o plano da redenção para Adão. Se existe o ser que morreu arrependido pelo erro que cometeu nesta face da terra, foi Adão. Porque Adão lhe foi mostrado as consequências de tudo que iria acontecer até a volta de Jesus por causa do seu pecado. Adão chorou até a sua morte por nunca ter obedecido à palavra de Deus. Mas o bom é que Adão se arrependeu e Jesus veio ao planeta Terra. Teve que andar conosco, comer conosco, teve que nos ensinar muita coisa boa e teve que morrer na cruz por nossos pecados. Lembrem-se, a Bíblia usa o segundo termo, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou o universo de tal maneira que Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Filho unigênito. Abraão tinha um filho unigênito, que era Isaac. Mas Isaac não tinha capacidade de salvar a todos. Ou seja, Isaac era um filho pecador, era um filho falho e que poderia morrer. Mas sim, poderia ser sacrificado, mas não poderia salvar a Abraão. Deus usou Abraão, testou Abraão para que Abraão entendesse, para que a geração de Abraão pudesse entender até que ponto o amor de Deus iria. Quando Deus pediu a Abraão para que testasse o seu único filho, o filho na qual ele amava, o unigênito dele, Abraão entendeu, ou seja, Deus estava lhe ensinando algo muito especial, que olha Abraão, do mesmo jeito que você tanto ama o seu filho unigênito, do mesmo jeito que você tanto lutou dentro de si para que pudesse salvar, ou seja, você dentro de si não era seu plano que sacrificasse Isaac, mas lembrem-se, saiba a partir de já, que no lugar de Isaac, nessa lenha, nesse local onde Isaac poderia morrer, quem vai morrer é o Cordeiro que está ao lado, o Cordeiro de Deus, que é o meu Filho amado, Jesus Cristo. E Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Jesus morreu para salvar a mim, para salvar a você, para salvar a todos nós. E Jesus nos resgatou, nos redimiu pelo seu sangue. E não só o planeta Terra será restaurado, mas sim todo o universo. Uma escritora famosa chamada Ellen White diz o seguinte, que quando formos ressuscitados, quando estivermos a ir para o céu, levaremos 7 dias. Sabe o que acontecerá nos 7 dias? Ou seja, os planetas não caídos irão nos dar boas-vindas enquanto vamos caminhando para o céu durante os 7 dias. Teremos o privilégio de passar pelo primeiro céu, pelo segundo céu, até entrarmos onde Deus habita. Uma coisa muito especial é que o amor de Deus se estende para o mais além. O amor de Deus vai para o mais além. Jesus morreu por nossos pecados e Jesus assumiu-se como pecador, mas nunca tinha pecado. Jesus assumiu ele sendo culpado, mas ele nunca foi culpado de algo algum. Jesus nunca pecou, mas ele assumiu a forma humana, tornando-se nosso advogado, tornando-se Emmanuel, Deus conosco, ou seja, o único na divindade que tem um caráter humano, ou seja, que tem a mesma fisionomia humana, é Jesus. Ou seja, é Ele que nos representa na divindade. Jesus tem a forma humana, nem os anjos têm a forma humana. Os anjos do céu podem se transformar em forma humana com a permissão de Deus, mas o único que tem a forma humana é o próprio Jesus. Agora a Bíblia continua dizendo que para todo aquele que nele crê, não pereça, mas sim tenha a vida eterna. Permitam-me vos dizer algo, meu irmão, minha irmã, você que está aí ao lado, você que está vendo este vídeo. A palavra amor, muitas das vezes nós temos aplicado no contexto errado.
lembrem-se que quando a gente ama alguém, a gente não dá para a pessoa o que ela quer. Talvez você ficou mais confuso. Quando a gente ama alguém, a gente não dá para esta pessoa o que a gente quer. Ou seja, a gente não dá o que esta pessoa quer. Se Deus tivesse dado o privilégio de Adão escolher o que ele quer, acredite, Adão teria escolhido tudo, teria pedido tudo, mas nunca teria mencionado a morte de Jesus. Ou seja, a morte de Jesus não é o que Adão queria, mas é o que Adão necessitava. Ou seja, quando a gente ama, a gente dá o que a gente, ou seja, o que a pessoa necessita, não o que a pessoa quer. Se muitos lares, ou seja, muitos maridos, perguntassem para as suas esposas o que você quer para eu provar que eu te amo, acreditem, as vossas esposas iriam pedir coisas que nem têm nada a ver com amor. Talvez você ficou mais confuso. Vocês iriam pedir, sim senhora, mulheres, vocês iriam pedir o que nem tem nada a ver com amor. Mas, se você disser para o seu marido, se você me ama, prove. Sozinho, prove que você me ama. Você vai perceber que o marido vai se preocupar nas necessidades, nas suas necessidades. Quando a gente ama alguém, a gente dá o que a pessoa necessita, não o que a pessoa quer. Muitas das vezes pensamos que o que a pessoa necessita, ou seja, a necessidade tem mais qualidade do que a pessoa quer. Ou seja, a necessidade tem mais qualidade do que o desejo. Acreditem, a necessidade tem mais qualidade. Às vezes pensamos que a necessidade tem menos qualidade do que o desejo. O desejo tem mais qualidade do que a necessidade. A necessidade tem mais qualidade do que o desejo. Jesus era a necessidade. Deus mostrou o amor dando ao ser humano o que ele necessita. Deus deu ao ser humano o que o ser humano necessitava, que era o Filho unigênito, ou seja, que era Jesus para ser salvo. Quando a gente ama alguém, a gente dá o que esta pessoa necessita. Por exemplo, nós, para os que já são pais, os pais, querer como não, eles amam os seus filhos. O seu filho não precisa, ou seja, o seu filho quer um PlayStation. PlayStation não é necessidade do seu filho. Necessidade do seu filho é escola, é saúde. Isto, sim, tem mais qualidade do que os desejos do seu filho. Porque a partir do momento que a gente satisfaz as necessidades, os desejos vêm depois. Lembra-se que Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus e o resto vos será acrescentado. O acrescentado são os desejos que nós temos, que Deus já conhece os nossos desejos. Ou seja, necessidade é a gente buscar o reino dos céus. Todos nós precisamos do reino dos céus. Mas, agora, o acrescentado é tudo aquilo que nós queremos. E Deus vai nos acrescentando. Lembre-se quando Deus, o único ser, ou seja, o único ser humano que Deus deu esse privilégio de, ou seja, na qual Deus perguntou, o que tu queres que eu te dê? Foi ao Salomão. Veja só, Deus perguntou para alguém que sabia que não ia lhe pedir o desejo, mas ia lhe pedir a necessidade. Salomão não pediu riquezas, Salomão não pediu carros, não pediu luxo. Salomão pediu uma só coisa, sabedoria. Sabedoria era a necessidade de Salomão. Sabedoria é o que Salomão precisava. E veja só, por causa de ele primeiro incluir aquilo que é necessidade, Deus lhe abençoou com os seus desejos. Deu-lhe tudo, até desejos acima do normal, acima do limite. É assim que Jesus também fez conosco, ou seja, Deus fez conosco. Deus deu-nos como necessidade o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Ou seja, nós cremos em Jesus. O amor de Deus estendeu-se por meio de Jesus. E este amor que se estendeu por meio de Jesus era a necessidade para o ser humano.
E a cada dia que passa, Deus tem nos abençoado com os nossos desejos, aquilo que a gente quer. Agora, amado irmão, precisa entender uma coisa. Marca de proteção não é marca de salvação. O amor de Deus é para todos nós. Sim, é para pobre, é para rico. O amor de Deus, sim, é para todos nós. É para velhos, adultos, é para crianças. O amor de Deus se estende para todos nós. Mas atenção, o fato de Deus nos amar não significa que seremos salvos. Talvez provoquei algo incômodo dentro de si. Deixa-me explicar de melhor. O amor de Deus é para todos nós, mas quem será salvo são aqueles que merecem, são aqueles que creem. Ou seja, neste exato momento, Deus ama a todos nós. Ou seja, quem é que vai merecer o amor de Deus? É todo aquele que nele crê. O amor de Deus estende-se para todos nós. O amor de Deus é para o bêbado, o amor de Deus é para quem não bebe, o amor de Deus é para quem vai à igreja, é para quem não vai. O amor de Deus é para todos. Ou seja, esta é a marca da proteção. Mas marca de salvação não é para todos. É somente para aqueles que nele creem. Ou seja, muitas das vezes, para nós jovens, já amamos muitas meninas nesta vida, mas nem todas mereceram o nosso amor. Ou seja, mesmo você que é menina, já amou tantos rapazes, já fizeste o melhor por muitos deles, mas nem todos merecem o seu amor. Assim também acontece Deus para com o homem. Deus ama a todos nós, mas nem todos merecem o amor de Deus. E Deus tem uma recompensa para todos aqueles na qual creem nele. Quem são? São todos aqueles que nele creram. São todos aqueles que sofreram por causa de Jesus. São todos os mártires. São todos aqueles que foram crucificados, foram mortos. São todos aqueles que sacrificaram por amor de Jesus. Sim, estes são aqueles que merecem o amor de Deus. Aqueles que de dia e de noite pregam a palavra de Deus, estudam a palavra de Deus. Aqueles que de dia e de noite santificam-se para com a palavra de Deus, porque têm um objetivo: ir para o céu. Só para terminar, saiba de uma coisa, irmão. Você que vive no pecado, sabe por que você não vai entrar no céu? Porque Deus te ama. Talvez você ficou mais confuso. Imagine num simples sábado, umas horas, pequenas horas, é um problema para você. Você consegue ir pela manhã, não é? Para a igreja, mas à tarde você não consegue voltar porque quer satisfazer outros desejos. O milênio que nós vamos viver no céu é chamado de sétimo milênio, é chamado de sábado. Será 100% adoração. Se somente 5 horas de tempo é problema para você permanecer na igreja, imagine quando você chegar no céu durante 1000 anos. É que nem você quando pega um que nunca foi à igreja e você lhe coloca pela primeira vez na igreja. Como é que ele fica? É o mesmo que vai acontecer. Que Deus nunca foi algo interessante para ele, sempre esteve em segundo lugar. Nos dízimos e ofertas, Deus esteve sempre em segundo lugar. Na sua forma de vestir, Deus esteve em segundo lugar. Na sua forma de se comportar, Deus esteve sempre em segundo lugar. Na sua forma de falar, não considerava. Todos estes aspectos. Imagine num céu em que as pessoas sempre falarão santo, santo, santo. Num céu em que as pessoas cantarão louvores constantemente, enquanto você vive escutando a música mundana. E lá no céu será 100% de dia e de noite, 24 horas sem parar, só de música sacra e adoração. Deus irá te destruir porque Ele te ama. Deus não tem prazer de te ver você no fogo para sempre. Mesmo o próprio Satanás será destruído porque Deus o ama. Que o Senhor possa lhe abençoar. Eu quero que você reflita no sermão de hoje. E lembre-se, Deus amou o universo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Lembre-se de uma coisa, o seu pecado, muitas das pessoas têm dito o seguinte: a vida é minha,
Quem cuida da minha vida sou eu. Saiba de uma coisa. O pecado você comete sozinho, mas ele, ou seja, você comete sozinho, mas você não paga sozinho. Você paga com todos que estão ao seu redor. Satanás pecou, os anjos pagaram. Adão pecou, todo o universo está pagando. Milhões de nós temos pecado e muitos estão pagando por nossos pecados. Que Deus te abençoe e que a graça de Jesus possa permanecer dentro de você. Amém.